O Contraponto está começando agora e no programa de hoje nós vamos falar sobre o nosso vizinho, a Venezuela. O professor José Luiz Quadros de Magalhães esteve visitando a Venezuela a convite do governo, acompanhando a tentativa de visita dos senadores brasileiros. Zé Luiz, você voltou tão decepcionado quanto os senadores brasileiros? Não. Eu voltei impressionado, eu diria, mas voltei tocado com o que eu vi, e conversei, enfim, tudo que eu presenciei na Venezuela. Né? A minha ida lá foi junto com outros brasileiros, a convite do governo da Venezuela, da Pastoral, aqui da Igreja Católica, do MST, e fomos... eu, o Fernando Moraes, né, o escritor, que é o Cafezinho, né, o Miguel do Rosário e o Kerisson, que é o presidente do Sindicato de Jornalistas aqui de Minas Gerais. E foi uma experiência muito rica, foi impressionante. Bom, acho que a gente pode começar pela questão da visita dos senadores, que eu acredito que o propósito do convite a uma comissão para fazer um contraponto na Venezuela tenha sido gerada por essa intromissão do nosso Senado, né? Acho que é importante o nosso telespectador entender qual é o papel do Senado Federal e o que significa esse tipo de ingerência, ou seja, qual é o verdadeiro motivo dessa visita, né? Eu até brinquei com os meus alunos em sala de aula falando, olha, eu nem sabia que a Venezuela tinha virado um Estado membro do Brasil, porque os senadores são representantes dos entes federados, né? Então vamos começar por aí, Zé Luiz. Que história é essa do Senado fiscalizar o cumprimento de direitos humanos em países vizinhos? Isso é uma prática na política brasileira? Pois é, isso eu acho um desrespeito, né, uma intromissão em um Estado de Direito, né? Venezuela é um Estado democrático, né, constitucional, as leis são respeitadas, as eleições são muito fiscalizadas. Né, isso a gente já tive a oportunidade de comentar em outros programas e tem muita informação. Todas as eleições que ocorrem na Venezuela vêm representantes de várias instituições, do Parlamento Europeu, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, né, pessoas que vão acompanhar o processo, a convite, inclusive, né, da Venezuela, para mostrar a lisura, a seriedade do processo eleitoral. Então, é um Estado onde as leis são respeitadas, a Constituição é respeitada, o processo eleitoral talvez seja o mais fiscalizado do planeta, extremamente sério. A Constituição da Venezuela ela cria, inspirada na Constituição brasileira, um poder eleitoral, que é um poder autônomo do Estado, né? Ao lado do poder legislativo, executivo, judiciário, você tem um poder de fiscalização, né? Que é o Ministério Público, os tribunais de contas, e um poder eleitoral que fiscaliza as eleições. Então, não se justifica, né, de forma nenhuma, em nenhuma hipótese, essa visita, que foi uma visita, ela caiu no ridículo, eu diria assim. A própria oposição venezuelana, né, a maior parte dessa oposição venezuelana não apoiou essa visita. Zé Luiz, eu até vou te provocar agora perguntando o seguinte, e em ditaduras justifica o Senado brasileiro fiscalizar Estados? Porque vamos tratar da questão da ditadura, que é uma denominação que tem sido atribuída à Venezuela, eu acho que é um tema que merece um destaque. Isso, precisamos discutir a gente precisa isso, pensar não é verdade. O que é uma ditadura, né? Como funciona a Venezuela e por que se atribui à Venezuela a classificação de uma ditadura, né? Então, é uma questão muito particular. Mas essa intromissão, ou seja, essa visita provocada, qual é o verdadeiro motivo dessa visita? Pois é, então é um desrespeito, né? Uma intromissão indevida. O Brasil recebe senadores de outros países? Pois é, não, imagina só... Se fizesse uma comissão, por exemplo, os Estados Unidos têm reconhecidamente 59 presos políticos. Né? Muitos estão, os Panteras Negras, que lutaram, né, pelo direito ideal e pelo fim do racismo nos Estados Unidos na década de 60, tem muitos desses presos que estão em solitárias, desde a década de 60. Né? E imagina se fosse feita uma comissão de senadores brasileiros para visitar os Estados Unidos. O avião não passava do espaço aéreo, não entrava no espaço aéreo. Isso é ridículo, em nenhum país do mundo. Né? Agora, obviamente, que esse motivo foi um motivo eleitoreiro. Acho que o que está acontecendo aqui, se a gente perceber, acompanhando as últimas notícias, né, no Brasil,
a respeito do senador Aécio Neves, e foram mais 7 senadores com ele, mas especificamente do Aécio Neves, ele quis criar um fato político, né? Mais uma vez criar um fato político, mais uma vez atrapalhar o governo eleito no Brasil também, legitimamente, eleições limpas, né? Ele foi derrotado, mas ele não aceita a derrota, e aí quer criar fatos políticos, mais uma vez querer, né, criar um fato para criticar o governo brasileiro e criticar a Venezuela, que faz parte do Mercosul, né, que é um país vizinho, um país amigo. E o senador Aécio Neves, que se vê cada vez mais isolado, né? Ele não se mostrou uma liderança forte, vai perdendo força dentro do seu partido político. A reunião do PSDB de São Paulo já escolheu o Alckmin como sendo o futuro candidato à presidência da República do PSDB, mas isso foi o PSDB de São Paulo, ainda não foi decidido o PSDB do Brasil. Mas ele se vê, de repente, isolado, uma liderança frágil, fraca, né, e que quer, então, criar fatos políticos. E acompanhado por senadores, alguns de extrema-direita, né, como o Caiado, por exemplo, para visitar um político na Venezuela, que a gente precisa também falar do senhor Leopoldo Lopes, quem é o Leopoldo Lopes, que também é um político de extrema-direita. Uhum. Pois é, então vamos por partes aqui. Isso. Né? Vamos pensar primeiro, o que é uma ditadura? Por que algumas pessoas insistem em atribuir à Venezuela a adjetivação, né, de um Estado não democrático? O que é uma ditadura e o que é um Estado democrático? Uma ditadura é quando não há o respeito às leis, à Constituição, né? Não há eleições ou quando há farsa eleitoral, eleições fraudulentas, etc. Mas uma ditadura, nós tivemos no Brasil a ditadura empresarial militar de 1964. Né? E aqui, então, foi suspensa a Constituição de 46, pessoas foram perseguidas, mortas, né? As eleições foram suspensas, os partidos políticos foram extintos. Né? Depois criou-se aí uma farsa eleitoral no Brasil com 2 partidos políticos, Arena e MDB, né? Mas onde os senadores eram indicados, eram senadores chamados senadores biônicos, que não eram eleitos. Os governadores, durante um bom período, também não eram eleitos. O presidente da República era eleito pelo voto indireto de um parlamento que teve vários deputados e senadores cassados. Ou seja, numa ditadura não há o respeito às instituições democráticas, não há eleições limpas, livres, regulares, não há respeito à Constituição. E, entretanto, isso não é o que acontece na Venezuela. Como eu já disse no início da minha fala, as eleições da Venezuela são as eleições mais fiscalizadas do mundo. Né? A lisura das eleições ela é atestada por organizações, pelo Parlamento Europeu, vem representantes, vem deputados da Europa, vem a Fundação Carter dos Estados Unidos, vão juízes brasileiros, ministros brasileiros acompanhar as eleições da Venezuela. Né? Então, chamar a Venezuela de uma ditadura é uma fé e é uma brutal desinformação. Né? Pois é, mas com a desinformação é difícil da gente tratar, né? Quando a mídia milita pela desinformação. Sim. A gente pode ver isso. Eu encontrei, por exemplo, na internet um vídeo que mostrava a manifestação dos professores do Estado de São Paulo, uma manifestação contra o governo do Estado de São Paulo, e eu assisti um vídeo noticiado na Venezuela, um vídeo em espanhol da TV venezuelana, falando que os professores brasileiros, ou seja, os professores do Estado de São Paulo, se tornaram os professores brasileiros, estavam colocando o governo da Dilma contra a parede. Né? Ele fala contra las cuerdas. Então, é uma forma de distorcer uma notícia quando, na verdade, é uma manifestação contra o governo, de oposição ao governo federal. Então, esse tipo de manipulação, e tem as imagens dos professores atacando a Secretaria de Estado. O que me chamou a atenção no vídeo, o que me levou a assistir esse vídeo, foi porque a chamada era professores brasileiros invadem Secretaria de Estado. E eu achei aquilo muito estranho, porque a Secretaria de Estado é um órgão de governo estadual ou de governo municipal. Né? Então, como essa distorção da notícia faz com que as pessoas criem uma visão sobre o outro país, o país vizinho, que não corresponde à verdade. Então, a gente pode ter outros problemas que não sejam o motivo pelo qual se critica o Brasil, por exemplo. E, de repente, vão ter uma visão negativa do Brasil por razões que o Brasil que não correspondem à verdade. Eu vejo que isso acontece com relação à mídia brasileira Venezuela. Sim, é uma distorção, é um encobrimento, né, brutal, chega a ser grosseiro. A gente foi
na visita, eu tive a oportunidade de conversar com vários periodistas, né? Visitamos a Globovision, eu dei uma entrevista na Globovision, que é a Rede Globo da Venezuela, bem estilo Rede Globo, sofisticado, etc. Visitei um jornal de oposição, que foi a maior redação de jornal que eu já vi na minha vida, né? Enorme, poderosíssimo, um jornal que tem uma edição semelhante à Folha de São Paulo, que são 200 mil, a edição de 200 mil jornais diários, né? Que é a última notícia. E dei entrevista também para esse jornal, dei entrevista para jornais e rádios privadas, públicas, estatais. Enfim, tive a oportunidade de conversar com 3 vice-ministros da área das comunicações também na Venezuela. Mas o que se propaga aqui no Brasil é que não existe imprensa de oposição na Venezuela, gente, que não existe liberdade de expressão. É tão grosseiro e é fácil o telespectador, porque assim, o que me tem preocupado muito no Brasil é quando a gente começa a falar alguma coisa, né, ou comentar alguma coisa, discutir algumas ideias, hoje as pessoas que discordam da gente já começam a xingar e falar, seu isso, seu aquilo, não sei o quê. Bolivariano, né? E não quer... É fácil, pela internet tem como, o telespectador tem como averiguar isso. Todos os jornais da Venezuela estão na internet. 70% da mídia da Venezuela é privada. E você tem televisões, rádios privadas, jornais privados poderosíssimos que falam mal do governo diariamente. 70% da mídia da Venezuela é privada. Né? Apenas 12% é estatal. E tem muitas TVs, rádios comunitárias. É difícil, Zé Luiz, é as pessoas prestarem atenção naquilo que elas acham que já sabem. Então, eu pensei, por exemplo, quando aqui no início do programa, desse bloco, você falou, né, a Venezuela, que é um Estado democrático de direito, ou seja, alguém que já construiu uma visão negativa sobre a Venezuela, vai ouvir isso, exatamente. Fala, eu não vou ouvir, olha, cara, então um louco vai me xingar aqui, na um internet. bolivariano. Olha, um bolivariano ali, exatamente. mentiroso. E aí vai encaminhar para aquele discurso do ódio, que a gente está vendo aí um incentivo permanente a esse discurso de oposição binária, né? Eu sou contra ou a favor, ou é bom ou é ruim, ou é uma democracia, uma ditadura, como se as coisas fossem assim tão simples. Pois é, uma coisa também, eu não estou falando aqui, claro, que a Venezuela se transformou no paraíso na Terra. É óbvio que não. Mas nesse processo de transformação, nesses 15 anos de governo, que pode chamar de governo bolivariano, da República Bolivariana da Venezuela, por exemplo, eu tive, no último dia da minha visita, eu tive uma reunião com um representante da FAO, que é uma organização das Nações Unidas para a Alimentação. Né? Conversando com ele, ele falou, olha, isso não tem nada a ver com o governo da Venezuela. Isso é um representante da ONU na Venezuela. Né? Esse representante da ONU, da FAO, ele me contava que há 15 anos atrás tinham 4 milhões de venezuelanos que passavam fome. Ele diz, Zé Luiz, hoje não tem nenhum. Né? Então, isso é fato, isso é dado. Né? Então, agora, ele falou... O analfabetismo, a erradicação do analfabetismo. A Unesco, que é um outro órgão da ONU, atestou, acabou o analfabetismo. Né? Você tem investimento, você sai pelas ruas, tem muita favela na Venezuela, né? Mas começa um processo de urbanização, o transporte coletivo é muito barato, a energia elétrica é muito barata, a água é muito barata, as pessoas têm acesso. Agora, a Venezuela está vivendo, e isso a gente precisa comentar... Isso a gente vai deixar para o segundo bloco, uma guerra econômica. Exatamente, porque o que a gente mais escuta aqui é notícia de que na Venezuela não tem produtos nas prateleiras, as pessoas estão passando necessidade, não tem nem papel higiênico para comprar no supermercado. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Fique aí com a TV Comunitária. Daqui a pouquinho a gente volta. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. O Contraponto está de volta. No programa de hoje nós estamos falando sobre a Venezuela. E o professor José Luiz Quadras de Magalhães, que esteve visitando aquele país,
está contando aqui para a gente como as coisas andam por lá, que não tem exatamente essa perspectiva que a gente tem visto pela televisão. E nós comentávamos aqui no primeiro bloco, né, Zé Luiz, como as notícias chegam no Brasil sobre a situação da Venezuela. A gente sabe que a maior parte da população da Venezuela é pobre, né? E o que se tem notícia aqui no Brasil hoje é de que não existem mais produtos nos supermercados, que as pessoas estão passando fome, que falta tudo. Você viu isso aí na Venezuela? Pois é, isso aí eu terminei o primeiro bloco comentando da minha reunião com o representante da FAO, das Nações Unidas lá. Ele falava, olha, desses 4 milhões de pessoas passando fome, hoje não há mais ninguém. Mas o problema do abastecimento hoje está começando a ameaçar uma volta desse problema. Agora a gente tem que entender o porquê disso. E aí, mais uma vez, eu acho que é importante a gente recorrer à história. Por exemplo, ir até a história do Chile, o que precedeu o golpe do Pinochet no Chile, que derrubou um governo constitucional, democraticamente eleito, do Salvador Allende. Olha, eu vou te confessar que eu tive receio no ano passado de que isso acontecesse no Brasil. Eu agora já nem sei se foi ano passado, esse ano, mas aquela paralisação dos caminhoneiros, né? Eu tive, assim, uma sensação de que era a volta daquela ação no Chile para gerar uma instabilidade socioeconômica mesmo, né? Sim. Porque quando os produtos realmente eles não chegam nas prateleiras, a sensação da população é de desespero e aí as pessoas tendem a estocar, quem tem dinheiro, quem consegue comprar, estoca, aí é que as coisas desaparecem mesmo, porque algumas pessoas estão com muito guardado e as outras pessoas não têm acesso aos produtos e vira uma bola de neve, isso causa uma instabilidade econômica muito grande, né? Isso é guerra econômica, isso é né, guerra Zé econômica. Luiz? Então, uma coisa é chegar e falar, olha, o governo é tão ruim, o sistema é tão ruim que as pessoas estão passando fome. O que a gente viu foi justamente o oposto. O que está acontecendo agora é uma guerra econômica, uma guerra psicológica, uma guerra midiática violentíssima. É um ataque violentíssimo aos governos populares que se instalaram democraticamente na América Latina a partir do governo da Venezuela, em 1998. Aí vem a Constituição Nova da Venezuela, 99-2000. Né? Depois o governo eleito do Lula, que levou um processo de transformação social e econômica no Brasil muito grande. 60 milhões de pessoas mudaram de vida e foram inseridas no mercado consumidor, né? Diminuiu a fome, aumentou o acesso à moradia e etc. Então, depois vem o governo do Equador, o governo da Bolívia, né? Na Argentina, os governos Kirchner, no Uruguai. E na sua visão, o que está causando o desabastecimento na Venezuela? Pois é, então, aí você tem... O que aconteceu? A gente pode pegar esse exemplo do Chile, por exemplo. Você tem empresários que fazem desaparecer os produtos, né, justamente para causar instabilidade, né, para tentar a derrubada do governo, como o Leopoldo Lopes, né, tentou fazer, depois vamos falar do Leopoldo Lopes. Né? A guerra econômica, as notas de 100 bolivarianos estão desaparecendo. Sabe o que acontece? Pessoas da Colômbia estão comprando as notas de 100, pagando 140 bolivarianos, estocando as notas de 100, que some. A Venezuela vai ter que emitir mais notas de 100, depois eles põem em circulação essas notas, desvalorizando a moeda. E aí, ouvindo mesmo o representante da FAO na Venezuela, ele falou, olha, Zé Luiz, tem um problema de distribuição de alimentos, sim, mas esse problema é o menor. Né? Na verdade, é a guerra econômica que faz desaparecer produtos. Mas mesmo assim, você vai ao supermercado, eu fui ao supermercado, tem fila. Tem fila, desaparece o papel higiênico. Aí, numa outra semana, aparece o papel higiênico, desaparece a carne de boi. Aí aparece a carne e aí desaparece a carne de frango. É assim, não é que falta, tem, mas determinados produtos desaparecem. Isso para causar uma instabilidade. Isso é guerra econômica, não é um conceito novo, só que é uma guerra brutal. Eu já tinha muito estudado os conceitos de guerra econômica, guerra psicológica, guerra midiática, né, mas eu nunca tinha vivenciado. Isso me fez... Eu voltei muito tocado, porque eu vi um povo mobilizado num processo de transformação social muito bonito. É um processo construído pelo povo venezuelano. Né? O Hugo Chávez é uma liderança, ele é um ícone sim, mas o processo de transformação da Venezuela é um processo popular. Né? Então, por exemplo, o que acontece hoje, por exemplo, nas favelas da Venezuela, né? Com o problema de abastecimento, desaparecimento de alimentos, né? E mesmo para tirar essas pessoas da fome no passado, você tem brigadas, os militares vão até as favelas diariamente levando alimentos
E aí são criados como que restaurantes populares, onde pessoas se oferecem. Geralmente são senhoras, pessoas mais idosas, que estão aposentadas, não trabalham mais, se oferecem para cozinhar nos restaurantes populares. E então o Exército leva o alimento todo dia, essas pessoas cozinham, né, e as pessoas podem se alimentar gratuitamente, diariamente. Então não há fome, há um problema de abastecimento. Mas o que a gente tem que entender é por que surge esse problema de abastecimento. E o problema de abastecimento surge porque é uma guerra econômica, é uma tentativa de estabilizar esses governos populares. Bolívia, Equador, Venezuela, no Brasil o governo Lula, o governo Dilma em alguma medida, o governo Kirchner na Argentina. E os produtos são subvencionados pelo governo? Os produtos são baratos? Os produtos são baratos, são subvencionados, e é uma outra coisa que acontece. Como os produtos são muito baratos, é tudo impressionantemente barato. Até o que não é um bem de primeira necessidade, cerveja. Né? Cerveja muito barata. Eu tomei uma cerveja. Nós tivemos uma... Então, as coisas são muito baratas. E o que acontece? Então, as pessoas também estocam produtos, né, o que faz os produtos desaparecerem, porque a imprensa fica falando, vai faltar, vai faltar. Aí as pessoas vão lá e estocam produtos. Aí falta mesmo. Isso faz parte da guerra econômica. Né? E muita gente estoca porque o produto desaparece, ela compra um produto muito barato, papel higiênico, por exemplo. Vai lá e compra um monte de papel higiênico. Aí desaparece o papel higiênico no mercado. Aí a pessoa começa a vender no mercado negro mais caro. Isso aconteceu no Chile em 73 também. Né? Isso, então, são conceitos de guerra econômica. E é interessante, é importante a gente entender isso. Para além desse discurso raivoso, Venezuela, ditadura, Venezuela é isso, Venezuela... Gente, presta atenção. Agora vamos falar de Leopoldo Lopes. Vai na internet, leiam jornais da Venezuela, estão todos na internet, leiam. Precisa ver como é que é mentira o que a mídia brasileira fala. Né? Inclusive sobre essa figura do que Leopoldo é um golpista, né, desde 2001, que ele tentou, 2002, que ele tenta o golpe na Venezuela contra o governo do Hugo Chávez, chegam a tirar, sequestrar o Hugo Chávez, né, mas o governo consegue, há um contragolpe e se restitui o Estado Democrático na Venezuela com a manutenção do governo eleito, que era o Hugo Chávez à época, e esse sujeito, ele é tratado agora como preso político. Zé Luiz, vamos falar... O que é preso político e quem é o Leopoldo Lopes? Pois é, o Leopoldo Lopes é um político preso, como tem vários políticos presos no Brasil. Ele não é um preso político. Não, o preso político é aquele que luta pela democracia, que está lutando pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né, que é preso numa ditadura. Não é o caso. Leopoldo Lopes, e aí também, se o telespectador pesquisar na internet, vai ver as falas, os discursos do Leopoldo Lopes, vai saber, vai descobrir quem que é o Leopoldo Lopes. Eu assisti um vídeo do Leopoldo Lopes convocando a população para uma manifestação nas ruas, e ele convocava as pessoas para que se manifestassem não pacificamente. Ele fala escancaradamente, convoca e incita as pessoas a agirem de forma violenta. O que a gente viu na Venezuela causou a morte de mais de 40 pessoas, Zé Luiz. Né? Ou seja, 43 pessoas mortas por causa da convocação de manifestação violenta do Leopoldo Lopes. E não é só isso, né? Além de tudo, ele está descumprindo a legislação da Venezuela, ou seja, a liberdade de expressão é prevista constitucionalmente. Eu conferi o texto da Constituição da Venezuela, fala em manifestações pacíficas, tem uma legislação penal, ele comete crime, ele afronta a legislação do país e é tratado no Brasil como um preso político. Olha, eu acho isso que deve ser uma péssima assessoria que esses senadores e o senador Aécio Neves têm, porque foi uma mancada, eu foi acho ridículo, que é má fé, Zé Luiz. foi um mico internacional. Foi um mico internacional, porque até a oposição da Venezuela, né, o Capriles, que é um opositor que quer vencer as eleições e está se preparando para vencer as eleições, o Capriles não apoia o Leopoldo Lopes. O Capriles não foi receber esses senadores, né, porque esses senadores foram visitar um criminoso. O Leopoldo Lopes, em 2002, ele participou do golpe de Estado. Né, ele assinou um decreto que fechava a Suprema Corte da Venezuela, que fechava o parlamento da Venezuela, que acabava com as destituía o governo, que acabava com as instituições democráticas. Ele assinou. Tem um papel assinado, tem um vídeo, tem esse cara lá participando do golpe. E agora, em 2014, o Leopoldo Lopes convoca manifestações
violentas que levaram à morte 43 pessoas. Esses senadores teriam que ter ido visitar os familiares dessas 43 pessoas mortas por causa do Leopoldo Lopes, que convocou essas manifestações violentas. As manifestações populares pressionando o governo para que o governo tomasse uma medida contra o responsável pelas mortes, isso não aparece na televisão brasileira. Ou seja, existem muitos vídeos mostrando as famílias com cartazes, queremos justiça, justiça, justiça. Ou seja, há uma pressão da população sobre o governo para que se faça justiça, responsabilize aquele que causou a morte dessas pessoas, né, que incitou a atos violentos. E aqui a gente transmite a notícia no Brasil como se o Leopoldo Lopes fosse um ícone da liberdade de expressão e um ícone dos direitos humanos que estão sendo desrespeitados, quando, na verdade, as famílias estão exigindo que o governo tome uma atitude com relação ao que ele fez. O que causa indignação é isso, porque é mentira, ela é grosseira. Se as pessoas quiserem, se a imprensa quisesse criticar a Venezuela, como qualquer país do mundo, tem problemas. Então fala dos problemas reais que tem, mas fala das soluções também que eles encontraram, fala das coisas positivas e das coisas negativas, como todo lugar tem, mas não, fica essa coisa assim, que é uma maniqueísta grosseira, né? É uma mentira muito grosseira. E eu acho que aí o telespectador tem que prestar atenção para a gente entender qual é o contexto global em que acontece essa guerra, né? A Bolívia, o Equador, a Venezuela, o Brasil, o Uruguai, a Argentina estão sendo atacados violentamente. Por quê? Aí a gente tem que pensar globalmente. Por que a Petrobras está sendo atacada? Por que a Petrobras está sendo atacada diariamente pela mídia brasileira, algo que é patrimônio do povo brasileiro? Por que a Venezuela está sendo atacada, que é a maior reserva de petróleo do mundo? Por que a Arábia Saudita abaixou o preço do petróleo para abaixo de $20, quando o preço do petróleo era $100? Por que está acontecendo isso tudo? E é importante entender isso. Acho que a gente podia fazer até um programa só para entender isso. Eu vou dar uma breve pincelada nisso. A Arábia Saudita, há 100 anos, desde o início do século passado, que era um satélite norte-americano. Ela faz o que os Estados Unidos mandam. A redução do preço do barril do petróleo torna inviável a exploração do pré-sal no Brasil. E inviabiliza a Venezuela, que tem muito petróleo e que precisa do petróleo. A sua economia venezuelana precisa do petróleo. Isso ajuda a desmontar os governos populares, né, que inseriram milhões de pessoas que puderam passar a comer, a morar, a estudar, a ter saúde, que não podiam fazer antes. A desvalorização da Petrobras, a tentativa de privatização da Petrobras, né, e agora até o projeto de lei do Serra para abrir a exploração do pré-sal para empresas norte-americanas, faz parte de todo esse jogo. Né? Por quê? Porque hoje a China é a maior economia do mundo, passou os Estados Unidos. A China faz parte do BRICS, no qual está o Brasil. E o Brasil faz parte do Mercosul, no qual está a Venezuela. Então tem que entender uma guerra global entre BRICS, né, que é onde nós estamos, e União Europeia e Estados Unidos, onde estão esses que querem nos derrubar e querem mais uma vez tirar a nossa riqueza, mais uma vez tirar o nosso petróleo. Tanto que essa visita vergonhosa... Nós estamos do lado errado. Claro, tanto que essa visita vergonhosa, né, resultou em uma crítica à Venezuela internamente, a exigência de que a Venezuela seja retirada do Mercosul. Ou seja, as coisas, as cartas estão todas aí à mesa. E o nosso lado é o Mercosul, o nosso lado é a Venezuela, o nosso lado é o BRICS. A China está investindo pesado, a China salvou o Brasil agora dessa crise. E interessa à China construir uma ferrovia até o Pacífico para levar produtos daqui para a China e trazer produtos da China daqui, é o nosso parceiro comercial. Né? Então, e a gente está, mais uma vez, querendo cair nas garras daqueles que há 500 anos nos exploram. Não é possível, gente. Tem que estudar um pouco, tem que entender um pouco esse processo global para saber, inclusive, quais são os interesses, inclusive, do empresariado brasileiro. O Brasil hoje exporta muito para a Venezuela, né? E aí isso vai prejudicar os interesses também dos empresários brasileiros. Né? Acorda, né? Bom, a gente está aqui para ajudar a acordar, né? O Contraponto termina agora. Na semana que vem a gente volta com mais um debate para você. Continue com a programação da TV Comunitária.